pessoal, a gente está aqui hoje com a Mônica, ela é mãe do Arthur Muniz, e ela vai fazer um relato pra gente de como é que foram essas últimas semanas. Ela acabou de completar um ciclo de 20 sessões do Merge, e ela vai compartilhar um pouquinho com a gente como é que foi essa trajetória. E, obviamente, a gente estava bastante ansiosa, né, porque a Mônica, ela publica muita coisa no Instagram, ela sempre está marcando a gente, é muito legal, a gente está podendo acompanhar. E muitas mães também vêm procurando você, né, Mônica, sobre essa questão do Merge, com dúvida, querendo entender um pouquinho a trajetória de evolução do Arthur. Bom, mas pra gente começar esse bate-papo, eu queria que você dissesse como é que o Arthur chegou aqui, né? Como é que ele era antes do Merge, pra gente conseguir traçar esse paralelo e ver como é que a gente conseguiu ajudar. Então, Tati, tudo bem? Tudo bem. O Arthur chegou aqui com uma rigidez comportamental muito difícil. Muito difícil. Era uma criança que a gente não conseguia fazer nada com ele. Ele mordia as mãozinhas, a gente não tinha uma espera. O Arthur não conseguia esperar. O Arthur era uma criança que se a gente desse qualquer tarefa que fosse com o Arthur, esperar, andar na rua com ele. Aquele comportamento autolesivo, né? Ele se automordia, ficava se mordendo, as mãozinhas chegaram bem machucadas, né? Eu lembro, né? Tinha quase carne viva, né? Chegou assim a arrancar o pedaço da pele mesmo. Então, assim, era muito difícil. Era uma criança que tinha uma rigidez muito difícil. E, assim, terapia a gente já não conseguia mais fazer no Arthur. Ah, então ele não estava fazendo terapia antes? Não conseguia. Não, porque a gente não conseguia, não adiantava. A gente entrava na sala e já começava a se morder. Começava a se morder e ficava muito difícil fazer terapia com ele, andar na rua, pegar um ônibus. Qualquer coisa que fosse que demorasse mais de 10 minutos, o Arthur não conseguia fazer. Não conseguia fazer, então a gente tinha que voltar para casa com ele. Era uma criança que tinha um comportamento muito difícil, um sono ruim. Dormia quantas horas? Dormia 2 a 3 horas. 2 ou 3 horas? Se fosse 3 horas, a gente já estava assim, feliz da vida. Então, assim, a gente não conseguia dormir com o Arthur. Era uma criança muito difícil, um comportamento muito difícil. Isso ele só chegava a socializar? Não socializava, a gente ia para o parquinho com ele, as crianças chegavam perto dele, saía, se afastava, sempre procurava o lugar dele, ficava na dele, ou começava até mesmo a se morder, não conseguia ficar no lugar. Olhava muito? Não. O contato visual dele era muito ruim, muito pouco. E assim a gente foi melhorando com o Arthur. Começamos aqui, né? Começamos o Merge e assim, na segunda sessão a gente já estava bastante insegura, né? No início, né? Não, o pai dele falou assim, você não vai conseguir fazer isso com o Arthur. Você não vai porque o Arthur não vai sentar, o Arthur não vai deixar fazer. E eu falei, não, a gente tem que tentar. A gente tem que tentar fazer esse tratamento. E assim, eu via os relatos das mães, né? Falando que era um tratamento que trazia melhorias de vida. E a gente é a prova disso. Você contou pra gente como foi antes, né? E começa a me dizer como é que foram as primeiras sessões. Assim, quando ele começou a dar os primeiros sinais de melhora, a partir de qual sessão e o que você observou? Na segunda sessão. Na segunda? Na segunda sessão. Maravilha. O Arthur, ele não sabia se dedicar, o espaço dele, assim, ele não tinha noção de espaço. O Arthur começou a se comunicar com a gente, assim, de uma coisa muito linda. O exemplo era a televisão. A gente colocava um desenho pra ele, acabava, e ele era aquela criança que ficava passiva, ele era uma criança passiva, que tipo assim, não tentava se comunicar com a gente de maneira nenhuma. Ele não demonstrava se gostava ou não. O desenho hoje acaba, ele pegava minha mão, levava até a televisão pra mudar o desenho. E aí eu tava na cozinha nesse dia, e ele chegou pra mim com o controle na mão. Ele entendeu que o controle comandava a televisão. Ele pegou o controle, levou a minha até na cozinha, me entregou, pegou minha mão e levou até na televisão, querendo dizer pra mim, mamãe, eu quero outro desenho. E seguimos, tudo que ele pegava, ele colocava ele num copo de água, de suco, ele jogava no chão. Hoje jogava, que perigo, né? Porque você pode quebrar, né? E aí ele se machucar. E aí, na segunda sessão, o Arthur já chegou em casa guardando o copo em cima da mesa. Em cima da mesa, o celular ele pegava pra ver o desenho, mas ele guardava na mesa. Antes meu celular era todo quebrado, porque ele jogava no chão. Mas assim, o mais emocionante foi a partir da quarta. A quarta sessão, assim, pra gente foi assim, muito emocionante. A gente tava na sessão, né, fazendo, e do nada, assim, a gente fazendo, o Arthur solta mamãe. Mamãe. Foi muito emocionante, eu e as meninas começamos a ficar muito emocionados, e dali por diante ele agora sempre fala, mamãe, sempre com um sentido, pega no meu braço, o que ele quiser. Então assim, Tati, todos nós queremos que nossos filhos falem, né? A gente quer que nossos filhos falem, se comuniquem, mas o Arthur, além de ter soltado uma mamãe, hoje o Arthur se comunica com a gente. Pega a nossa mão, leva até a porta, pega a chave, pede pra gente abrir a porta. Então ele entende que é a chave que abre a porta. Ele começou a mostrar entendimentos assim maravilhosos. E aqui mostra uma janela de oportunidade incrível, né? Porque ele não fazia fono antes, pelo que eu entendi também. Então agora, você levando ele hoje como está, né, para uma fono, ele chega muito mais preparado para desenvolver as outras palavras, para desenvolver toda essa parte da comunicação também, né? Porque eu entendo que toda a questão comportamental dele evitava, você não conseguia fazer as terapias por isso. Então, né, então assim, abriu uma janela de oportunidade para ele se desenvolver. Para ele se desenvolver, sentar, hoje ele consegue sentar. Então a terapeuta vai conseguir sentar com ele e conseguir fazer uma terapia com ele. E ele focado, ele consegue ficar sentadinho hoje? Hoje ele senta. Hoje ele senta para ver um desenho. Hoje o Arthur senta para fazer uma terapia. Ele está na aula? Ele está fazendo na escola? Tá, ele está na escola. Então, assim, qual é o feedback que você teve da escola? Viram ele totalmente diferente. Totalmente diferente, mais tranquilo, esperando, procurando as crianças, procurando as coleguinhas para socializar. Muito carinhoso. O pai dele tá assim, sabe, muito emocionado. Eu vi que você sempre posta, né, vídeo dos dois juntos e tudo, né? Então antes era difícil essa relação. Muito, porque o pai dele chegava em casa, era como se o pai fosse visível.
É como Sim, se o já pai passei por dele- isso. O pai dele falava, nossa, será que um dia tu vai me procurar pra brincar? E agora na oitava sessão, o Arthur chamou ele chegou em casa e tava vendo desenho. Uma criança largar o desenho. Ele largou o desenho, foi lá, pegou na mão do pai dele, chamou ele pra brincar, aquelas brincadeiras de homem, né, no chão, de luta e tal. E ficaram brincando ali e o pai dele ficou muito emocionado. Muito emocionado. Que lindo. E dali por diante, o Arthur todo dia o pai chega, ele vai, beija o pai, abraça o pai dele, chama pra brincar. É uma coisa assim muito linda de se ver, sabe? O morte, assim, eu costumo dizer sempre na minha postagem, que o morte é vida. O morte é vida e vale muito a pena. E que outras coisas você fez que não fazia antes, né? Eu vi também que você cortou a unha dele, né? Unha, não, a parte sensorial dele, a gente tinha que fechar as portas, porque eu tinha até medo, as pessoas pensarem que eu estava, sabe, fazendo algo com o Arthur. Sim, porque começava a gritar muito. Ele gritava muito, o pai tinha que que segurar ele, forte. imobilizar quase, Imobilizar né? ele, assim, foi uma coisa linda quando eu falei pra ele, Arthur, sentei do lado dele, falei, vamos cortar a unha, ele me deu o dedinho. Nossa. Ele entendeu um sentido, eu cortei as 10 unhas dele, assim, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Então, aí seguimos pro cabelo. Eu falei, nossa, quando chegava o dia de cortar o cabelo também era uma tortura. Ele falou que chorava até, né? Ele chorava, eu chorava, porque ele não aguentava que o rapaz do cabelo colocasse a mão na cabecinha dele. Tinha que cortar sem encostar nele. E aí fomos, quando chegamos lá, o rapaz ele sentou, logo de primeira hora se sentou. O rapaz começou a cortar e o rapaz colocou a mão na cabeça dele e falou, nossa, eu não tô acreditando, é outro Arthur. Que legal. Ele cortou e fez um corte difícil, um corte muito bonito, né? Eu até gostei. E ele deixou até o final. Depois ele deixa o pai dele pentear o cabelo, porque ele não deixava, só que penteava era ele, assim, numa luta muito grande. A parte sensorial dele, assim, melhorou muito. Muito mesmo. Que bom. E o que mais você está fazendo também? Porque sempre as mães perguntam, né? E a gente sempre fala o quanto que é importante a criança, ela tá bem nutrida, né? A criança, ela tá mais próxima de uma situação ideal de saúde, né? Para fazer o MURT. Porque isso também, a gente fala muito que o MURT é a cereja do bolo. Quando a criança, ela tá nutrida, quando ela tá bem suplementada, isso tudo acaba sendo um combustível a mais para esse resultado vir, né? Porque é muito mais fácil a gente atingir objetivos. E eu vi que você também compartilhou algumas coisas de alimentação. Então você vem mudando também isso, né? Sim, depois que a gente começou a gente começou a ver a alimentação do Arthur. Começamos a mudar totalmente a alimentação dele. Começamos a mudar sem glúten, sem lactose. Antes não era assim, não, fazer desparasitação. Começou tudo assim, tudo não dá junto. Porque, pra gente ver, né, a evolução do MURT, a gente precisa cuidar dele por dentro. Assim. Então, assim, a gente cuida da alimentação, a suplementação. Assim, cada um é um, né? Cada um é um, então, assim, temos que ser tudo muito bem acompanhado. Mas o Arthur, assim, tá com a alimentação boa, limpa. E reduziu também a rigidez dele, né? Você também tinha comentado comigo, da alimentação. Hoje ele come variado também, coisas novas. Ela aceita comer outras coisas, a gente não come. O que ele come de diferente, assim, que ele não comia antes? Ovo. O Arthur não comia ovo, porque era muito molhadinho, não comia. Então, assim, hoje a gente já consegue dar ovo pro Arthur, purê, o Arthur aceita, porque a gente não aceitava nada que fosse mais pastoso. Era só sólido? Só sólido. Só sólido. Então, assim, hoje o Arthur aceita tudo que a gente tá dando pra ele. É uma criança, assim, muito fácil de lidar com ele. Sabe aquela criança, Tati, que você tem prazer de sair com ele na rua? Olha só. Aquela criança que você oferece uma comida, ele senta pra comer, ele olha o que você tá explicando pra ele, sabe? Então, assim, é prazeroso demais. Hoje eu saio mandados com o Arthur na rua, assim, emocionada e feliz. Mas muito grata a Deus. Não pode, né? A gente mudar tanto a vida de alguém assim num espaço de tempo tão pequeno. Foram o quê? 40 dias, né? 40 dias. Que a vida muda por completo. Nossa, parece que a gente, assim, tá no sonho. Mas é um sonho de realidade. De realidade. Eu sempre falo, assim, para as mães que me procuram, né? Eu até ia fazer um vídeo, aproveitando, né? E dizer para elas que vale muito a pena. Vale muito a pena. O MURT vale muito a pena. Então, assim, a gente está vivendo uma realidade linda. É um sonho realizado. Porque, assim, hoje a gente, né, voltamos a fazer terapias com o Arthur e elas notaram a diferença do Arthur. Hoje, todas me perguntaram o que estava acontecendo, eu falei do tratamento. Elas começaram a acompanhar na internet e, na realidade, mesmo eu ali levando o Arthur para terapias, elas falaram, nossa, realmente, Mônica, o Arthur hoje senta, o Arthur está muito carinhoso, o Arthur está com um olhar, assim, fixo pra gente, o contato visual dele, assim, tá incrível. Então, assim, Tati, é só agradecer o tratamento mesmo. Tá? Agradecer muito a você. Muito feliz por estar ouvindo isso tudo. Porque hoje meu filho tem qualidade de vida. Muito bom, obrigada. Obrigada pelo feedback. Hoje a gente dorme, hoje a gente consegue levar meu filho para uma terapia. Tá? Hoje meu filho parou de se morder. Então, assim,
É muito emocionante, tá? É muito emocionante falar isso pra vocês. Não, eu que agradeço. E eu queria que você desse um recado final para os nossos seguidores, para quem está escutando a gente, vendo esse depoimento lindo que você está dando. Porque tem muita mãe que tem medo ainda, né? Tem muita mãe com dúvida, com receio, o pai também. Então, assim, qual a mensagem que você deixa para eles? Eu tenho recebido muitas perguntas, né? Então, assim, eu digo pra vocês, venham que vale muito a pena. Vocês vão ver o filho de vocês evoluindo, vão ver o filho de vocês tendo saúde, tendo qualidade de vida, porque se seu filho tem qualidade de vida, você também tem, pai e mãe, né? Então venham porque vale muito a pena. O MURT é um tratamento que vale muito mesmo. Então, assim, venham, tragam seus filhos sem medo. Sem medo, é um tratamento muito bom, indolor. Venham, que aqui tem uma equipe maravilhosa que cuidou do meu filho, vai cuidar do filho de vocês também. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, tá? Beijo. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Hoje foi o último dia do MURT. Beijo. Aí a tia vai te dar uma medalha. Pode você fazer? Ai, que lindo! Você agora é vencedor. Olha só. Que legal, você ganhou a medalha. E você tá ganhando também, olha, um certificado de bravura. Dudu, olha aqui, que legal. Olha aqui.